igrejinha mais belém, bem bom. Até meia-noite o galo já cantou. Céu branca, rua redonda, gira. Corre, gira aqui. Quem nunca viu nem a ver, caldeirão segundo bebê. Quem nunca viu nem a ver, caldeirão segundo bebê. Seu capa preta na encruzilhada, seu capa preta na encruzilhada. Cê vai conseguir desmanchar o sonho da risada. Vai conseguir desmanchar o sonho da risada. Quem nunca viu nem a ver, caldeirão segundo bebê. Quem nunca viu nem a ver, caldeirão segundo bebê. Seu capa preta na encruzilhada, seu capa preta na encruzilhada. Vai no cemitério desmanchar o sonho da risada. Vai no cemitério desmanchar o sonho da risada. Seu capa preta me cubra com sua gaba. Seu capa preta me cubra com sua gaba. Sua gaba me chama, sua gaba me chama, sua gaba me chama, sua gaba me chama. A sua gaba é a moldura da caridade. A sua gaba é a moldura da caridade. Sua gaba corre tudo, só não pode a falsidade. Sua gaba corre tudo, só não pode a falsidade. Seu capa preta me cubra com sua gaba. Seu capa preta me cubra com sua gaba. Quem é sua capixaba? Quem é sua capixaba? Quem é sua capixaba? Quem é sua capixaba? Viva seu corpo aqui nesse terreno. Deixa o viva seu corpo aqui nesse Pega o terreno. cortador, Zé. Zé, por favor. Quem nunca viu Cara, nem esse a cortado ver, não. caldeirão Esse funcional, pai? Essa assim é Quem tudo, nunca cara. viu nem a ver, caldeirão segundo bebê. Seu capa preta na encruzilhada, seu capa preta na encruzilhada. Vai no cemitério desmanchar o sonho da risada. Vai no cemitério desmanchar o sonho da risada. Quem nunca viu nem a ver, caldeirão segundo bebê. Quem nunca viu nem a ver, caldeirão segundo bebê. Seu capa preta na encruzilhada, seu capa preta. Agora sem a barulheira dá pra falar, né? Não, depois fica ruim de vocês ouvirem. Boa noite. Pra quem é de boa noite, né? Fazer os trem do jeito que vocês estão acostumados. Olha que é bem ruim fazer que esse troço olhando pra nós. Antes de começar o falador, vou aproveitar e falar para vocês que vão assistir. Toda vez que nós passamos um ensinamento, alguma coisa para vocês, as coisas ficam destinadas e firmadas como uma chave de coisa a ser acessada. Toda vez que vocês vêm nos atendimentos, em dia de trabalho, são chaves que são trabalhadas em cima de vocês. O passe da água, das coisas que vocês levam, das coisas que vocês vão fazer em casa. Vocês acham estranho? Vem achando há um tempo e agora está ficando mais tranquilo. De nós espíritos usar das ferramentas que vocês têm para poder alcançar as coisas que vocês precisam que alcance.
as telinhas e os negócios que vocês falam, é muito mais do que vocês têm noção. Muita coisa passa através disso. Não é só a imagem, a fala. Afinal de contas, se vocês se perguntar o que faz funcionar essa rede de coisa que vocês usam, vocês vão chegar no mesmo lugar. É tudo energia, vibração, onda. E é por isso que vocês conseguem. Quando vai ouvir um espírito falando, mesmo que seja nas telas de vocês, vai conseguir absorver alguma coisa. Quem quiser, bota um copo d'água enquanto faz o assistidor, e a hora que terminar pode beber. Que vai estar cruzado e mantado de acordo com a necessidade do que vocês precisam. Agora, vamos começar. Eu venho apurrinhando o menino para poder fazer esse serviço já faz tempo. E o menino vai empurrando. Porque é difícil, sabe? Que é complicado lidar com esses trem, lidar com os outros de fora, lidar com a falação, com o estranhamento, com o olho esquisito. Mas já passou da hora da fala alcançar tudo. Vocês não vivem mais o mesmo tempo que vocês viviam antes. A doença chegou, mudou e virou as coisas do avesso. Ninguém trabalha mais do mesmo jeito. Todo mundo sabe que tem forma nova de trabalhar. Tem jeito de fazer as coisas de forma diferente. E assim, nós também. Para quem estuda alguma coisa e entende, acima como abaixo. Eita, filho, que apagou esse troço. Pegou? Vamos botar. Cai não, de acho. Eu comecei escolhendo o menino o assunto que ia falar hoje. Ele tinha mandado falar outra coisa, mas é eu que escolhi e já estou avisando que é sempre quem sentar para poder fazer, o falador que vai escolher o que dizer. E aí vocês vão receber nas aulas. Aulas que são diferentes dos aprendizados comuns que vocês têm que ter para poder trabalhar. Hoje eu vou falar sobre um negócio que meu povo adora fazer. O povo da minha linha especificamente. Apadrinhar, herdar, né? A famosa herança, que vocês ficam falando que é herança de pobre é entidade, né? Não é de pobre não, é de espírito de porco mesmo. E claro, as implicações disso, da onde vem, por que acontece, o que vai. Para vocês entenderem certas coisas que acontecem volta e meia, numa casa ou em outra. E às vezes vocês ficam perdidos, porque às vezes nem o pai de santo sabe explicar. Porque não teve contato com isso, não teve chance de estudar ou de, enfim, esclarecer as coisas. Para vocês tudo ter uma noção básica, quando vocês vão nascer, tem um monte de coisa sendo organizado no período prévio, para que quando vocês venham ao mundo, as coisas fiquem organizadas de tal forma que já tenha gente cuidando de vocês. Não é permitido que nenhuma alma desça desacompanhada para poder fazer sua vivência encarnatória. Os riscos são grandes demais e já faz muito tempo que isso, se tratar dessas coisas, acontece. Mas é de muito, muito tempo atrás. Não é desse tempo pequeno da religião, não, que é 100 e poucos. É de muito mais. Vocês sempre vão ter os de vocês, que foram designados para a alma de vocês, o espírito de vocês e a encarnação específica de vocês aqui. Mas às vezes acontecem algumas situações. A primeira delas, a herança. Herança é o quê? Herança é aquilo que vocês recebem, normalmente família, né? Porque está atrelado às coisas do sangrador, da mãe, do pai,
de família para trás. A hereditariedade, estou falando palavra chique, de uma entidade dentro de um fluxo familiar, de um fluxo ancestral, diz respeito às coisas, às pendengas que não foram resolvidas. Se são coisas específicas daquele rumo, daquele povo, daquela família, daquele sangue, logo precisa ser finalizado e resolvido. Mas também não é a coisa mais simples do mundo de joga para frente. Depende de muita situação. Depende de poder, de ter permissão, de fazer sentido, porque não adianta você herdar um negócio que não está ligado diretamente no seu karma e no que você pode fazer. Por isso que não acontece com todo mundo. Porque senão todo mundo ia ter entidade herdada da família. Não é tão simples assim. A outra situação é quando vocês às vezes herdam uma entidade de uma casa que vocês estão trabalhando, de um pai de santo, de um rumo de trabalho que vocês começaram a fazer. E a terceira, na verdade, é uma outra forma dessa segunda, que é por afeiçoamento, proteção, para cuidar de alguma coisa complicada que aconteceu. Isso é o que a gente chama de apadrinhamento. Isso é coisa que os capa preta tudo gosta de fazer. Se vocês tiverem dúvida, pergunta para quem já acertou com um do meu povo, vai saber muito bem que nós gostamos de fazer isso. A gente se diverte com várias coisas, mas a gente também gosta de trabalhar e ajudar. Faz parte das coisas, dos resgates nossos. Então vamos começar pelo da família, a herança. Vou dar o exemplo primeiro, que é o do menino, do meu cavalo. Meu cavalo nasceu com a egrégora dele lá, toda pronta, com a cabeça pronta e organizada para fazer o que tinha que fazer e ser hoje. Quem manda as coisas, ele mexe aqui. O menino tinha um bando de peso kármico de coisa dele mesmo e da família. Aos 7 meses, pequeno ainda. Tentaram botar fogo no menino. Não propriamente nele, que jogaram fogo no quarto que ele estava. Botaram a família do todo para sair, a última foi a mãe. A mãe saiu para comprar trem, o menino ficou lá. Jogaram a chama de fogo pela janela, acertou a cama. Filho, fui lá, puxei a mãe, quase que pelos cabelos, porque não conseguia atinar, nunca trabalhou com nós. Fiz voltar, segurei os fogos até onde deu, para a mãe tirar o menino de lá. Tirou, resolveu. Percebi que estava faltando algumas coisas. A partir daí, dessa permissão, e do momento em que o avô do menino morreu, e eu fiquei, entre aspas, livre, eu pude passar à frente, apadrinhando o menino, e ficar na egrégora do menino, para poder cuidar das coisas que eu já tinha começado a cuidar com o vô dele, que inclusive era do mesmo nome. O nome do menino é o mesmo nome que o vô tinha. Estou ligado à karma da família lá de trás, velho, de coisa que eles vêm arrastando. Ficar com o menino era uma forma de conseguir continuar meu trabalho para que eu consiga fazer o que eu preciso e ajudar eles a fazer o que precisa e dar cabo do que precisa. Conseguir acompanhar? Quando foi começar os trocadores aqui, não é por menos que quem começou a botar as mãos na massa, entre aspas, né, foi eu. A dona da casa, Dona Padilha, manda e organiza. Logo por isso eu sempre vim abaixo dela, executando ordem, porque eu sou o convidado. O convidado sempre tem que arranjar um jeito de lavar um trem, fazer uma função, né? Para pagar a estadia. Nessas besteiras, nesse vai e vem, ensinei muita coisa pro menino.
Consegui muita coisa do que eu precisava fazer para conquistar, para ajustar. Fiz ele ir atrás de coisa para encontrar historiador e treino do povo de trás dele. Fiz também um menino achar meu túmulo em terra. Porque eu precisava de coisa de lá para poder me segurar do lado do astral. Logo, eu sou herança do menino, uma herança familiar. Bate fogo aqui. Isso significa que eu sou a frente do cavalo? Que sou eu que cuido das consultas e das conversas com o menino? Não, não sou. Tem quem faz isso. Eu sou um adendo, eu sou um extra. A diferença é que o menino tem apreço comigo e eu tenho apreço com ele. Então nós trabalhamos bem. Não significa que todo mundo que tiver esse caso é obrigado a fazer. Vocês sabem muito bem que para trabalhar ninguém é obrigado a nada. Vocês só precisam entender os motivos das coisas e se vai fazer ou se não vai fazer. Fazer os combinados. Vamos passar para o segundo exemplo. Que é quando vocês pegam, né, herança de lugar, de coisa viva. Vamos supor, a FIA já trabalhou em lugar fora, né? Quando vocês passam tempo numa casa, firmando e tudo mais, pode ser que tenha alguma entidade da casa que se afeiçoe a vocês, que goste de vocês. Ou pode acontecer, ou que de vez em quando acontece por aí, alguns pai de santo, dirigente, o nome que vocês quiserem escolher. Às vezes sente que precisa manter a segurança bem próxima. E para poder desenvolver as crias, pega as próprias entidades da própria coroa e põe para desenvolver nos médios. Não estou aqui para falar o que é certo e o que é errado, porque cada um sabe o que faz. Cada um entende a necessidade do momento. Seguindo. Nessas duas situações, aquela entidade pertence à egrégora daquela casa, aos médiums que estão lá, ao Pai de Santo. Mesmo quando um médium sai de uma casa que vai fazer outra coisa, não significa que a entidade fica bloqueada ou vai atrás e vai junto, ou vai ficar trancada na casa. Porque nós temos nossos livre-arbítrio também, igual vocês têm. Muitas das vezes nós nos afeiçoamos ao trabalho do lugar. Assim como vocês fazem amizade, nós também fazemos. É de uma forma um pouco diferente, mas é bem assim. E às vezes a entidade pode ficar trabalhando lá, mesmo com o filho não estando ali. E vice-versa. Se o filho que está nessa casa vai sair, resolveu sair, mas aquela entidade que cuidava dele lá de dentro, que às vezes é a entidade do dono da casa, mas gostava do trabalho médico, estava próximo, estava junto, estava ajudando no momento de necessidade específica. Sentia a necessidade, quiser, e o filho também quiser, existe um apadrinhamento. É igual gostar, é igual padrinho de vida. E essa proximidade gera certos laços com o tempo. Não significa que ninguém está obrigado a fazer nada. E às vezes a entidade vai junto, vai para o outro terreno, chega lá para conhecer o lugar, porque também está acompanhando o filho. Essa entidade, diferente da que está herdada, de família, ela ainda não está pregada, arraigada lá, na coroa do filho, mas está próxima. Pode acontecer isso, seu capa? Pode. Tudo vai depender da vontade, das conversas e dos contratos. E o outro exemplo, que é o que eu disse, de quando acontece algum problema. Ah, que problema? Está lá no lugar, está trabalhando, o dono da casa ou algum outro médium da corrente está lá fazendo merda com as energias. Está demandando, está amarrando, está fazendo porcaria com energia que não devia. O pai de santo, por exemplo, se bota as entidades dele para trabalhar nos filhos e faz coisa errada, amarra, faz, enfim. Tem tanta coisa errada que dá para fazer que eu não vou ficar listando aqui.
Nós temos nosso livre-arbítrio. E nós somos bastante esclarecidos porque somos pessoas inseparadas. Nós somos cachorro que estamos amarrados em coleira, né, filho? Muitas vezes a gente vê o cavalo da gente pegar e fazer alguma coisa errada com a energia nossa, com a energia de assentamento, com a energia que a gente deu sabedoria para poder usar. Dói. Dói ver isso acontecer. E quando isso acontece, meus filhos, por mais que o cavalo já ouviu que não era para fazer, nós começamos a distanciar da pessoa, mas o mal já foi feito. O trem está atrapalhado. A gente sabe que aquele outro cavalo não merece aquela carga, não merece aquele problema. O que nós fazemos? Vamos junto para cuidar. Para botar a mão no caminho e não deixar a carga esbuducar a pessoa inteira. Infelizmente a gente não pode também sair cortando o livre-arbítrio de todo mundo e sair falando tudo. Porque senão a gente corta uma série de coisas do aprendizado. Volta e meia acontece, vocês vão acabar sabendo de história, de que quando isso acontece, o pai de santo ou o filho de corrente bate as caçuletas, morre. E aí a entidade que tinha um cavalo, que coordenava uma casa, por exemplo, não tem mais, mas tem um médium que está com a energia cagada pelo que o outro fez. Juntinho com essa pessoa nós vamos. Até fazer essa pessoa ser encaminhada a um lugar, a alguém, para poder resolver aquilo. Isso quando não é coisa que é da própria mão da gente de fato para resolver. Nem sempre a gente só pode chegar, enfiar a mão e tirar. Depende de uma série de coisas. Então cabe acompanhar, esperar chegar no momento certo, ter a estrutura certa, o abraço, entre aspas, para poder resolver os problemas. Nessa situação, meus filhos, grande parte das vezes, nós escolhemos ficar. Porque a injustiça dói. Principalmente com quem não tem nada a ver com a paçoca. Estão acompanhando? Sim. Eu vou catar isso. Vocês que acham que nós somos burros e não sabemos usar as coisas, vocês podem começar a pensar, né? Que se o obsessor dá conta de atrapalhar a vida de vocês e comandar a coisa... Não é porque nós fomos vivos em vida numa época passada que a gente deixou de aprender. Se a gente tivesse deixado de aprender, crescimento espiritual não ia funcionar. Ia cair por água abaixo o motivo da gente estar aqui trabalhando. Antes de eu passar para a próxima parte, vou conferir se vocês dois têm alguma dúvida dessa parte que eu falei até agora. Seu Carlos, eu queria entender, acho que no vocabulário, né, a diferença da herança e do carrego. As pessoas às vezes confundem muito, se o senhor puder esclarecer. Antes de nós continuarmos, é bom que já até é na mesma linha. Herança e carrego. Aqui eu estava falando para vocês sobre herança de entidade, né? Uma entidade que é herdada de alguma forma. O carrego de santo, filho, que muitas das vezes está traduzido no que é karma, para outros lugares e outras compreensões, é uma herança familiar. Ele anda na ancestralidade de um povo, de uma família, porque algo não está saudado, não está resolvido e ainda gera problemas. Como vocês falam, tem conta para pagar. A herança nada mais é do que quando se recebe algo dos que já vieram ou já foram antes de vocês, que diz respeito às coisas e pessoas que vocês são. Logo, de onde eu vim, de onde minha família veio, é herança. Os costumes da minha família e do meu povo é minha herança. As doenças e as dificuldades do corpo físico também é minha herança. O falador, o jeito de se viver em grupo também é uma herança.
Dinheiro, matéria, também é herança. Então, quando se fala de herança, minha filha, a primeira coisa que precisa se entender é herança de quê? O carrego de santo nada mais é que uma herança de um karma. Junto dessa herança de um karma, pode ter a herança de uma entidade. E uma pessoa pode ter então a herança mais o carrego. Sim. Vou trazer um exemplo do outro menino para vocês poderem entender. A cigana que trabalha com ele. A moça pertencia à coroa do pai de santo que cuidava da casa anos lá para trás, quando o menino trabalhava e ajudava a tocar lá. Tiveram problema energético, aconteceram coisas graves que caíram nas costas do menino sem ele saber. O pai de santo, porque estava se embrenhando em lugar que não devia, mexendo com coisa que não devia, achando que ia dar conta de se safar com tudo, subiu. Ou, enfim, se subiu ou se desceu, é diferente. A moça só tinha ele de cavalo. Logo, ficou como uma entidade, vou usar uma palavra, mas não estou dizendo que isso é a verdade, é a forma que se chama, tá? Ficou avulsa. Ficou sem cavalo, ficou sem assentador próprio. Ela não deixou de ser entidade. Ela não deixou de ter os trabalhos dela para fazer. Não deixou de ter os jeitos dela, as coisas dela, as cores que ela trabalha, orixá, nada ela deixou de ter. Porém, ela não tem o assentador e o cavalo que ela tinha antes, que era de nascimento dela. O menino já a conhecia e de vez em quando trabalhava com ela. Recebia ela no lombo para poder fazer atendedor, para fazer os trabalhos. O que a danada fez? Foi junto com o menino para poder segurar o restante das coisas que tinha ficado no meio do caminho. O trabalho, se é assim que a gente pode dizer, né? Porque eu gosto de falar trabalho para coisa bem feita. Coisa mal feita me dá o girize de falar esses nomes, mas tudo bem. Por um bom tempo, ela ficou lá, guardando e segurando as coisas, as cargas em volta do menino, para que o trem não desse ruim de vez. Até fazer a história chegar aqui, onde chegou, para ter onde resolver, e ela chegar onde ela precisava chegar, que era na casa, no trabalhador, que o meu cavalo tá. Porque ela e ele têm história e coisa para poder fazer. Quando ela fez isso, ela pôde contar tudo o que aconteceu, toda a história, o cavalo foi tratado, tudo se resolveu, e ela escolheu permanecer na egrégora da casa para poder trabalhar. Lembrando, ainda não tinha um cavalo em terra, não tinha um assentador fixo para ela poder ficar e chamar de seu. Ela encontrou numa das fias da corrente uma energia tal próxima com as coisas dela, que divide energia de orixá e tudo mais, que facilitava o trabalho dela, para ela poder fazer mais coisa e cumprir mais dos desígnios dela. Ela se apresentou para a menina, começou a trabalhar com a menina, e elas fizeram um acordo de comum grado para se juntarem, de forma que a entidade ia poder contar e considerar aquela filha como filha sua e um cavalo seu. Hoje, ela tem essa filha como assentador. Por escolha própria e contrato, ela herdou alguma coisa que era de fora, por semelhança vibratória e por vontade de trabalhar. Hoje, se ela quiser trabalhar com outras coisas, outras pessoas, ela também pode, porque ela não está presa, nós não somos presos. Pertencer a cada um de vocês não significa que nós estamos presos. Nós pertencemos como contrato de trabalho um com o outro. Assim como muitos de nós temos vários filhos, vários cavalos encarnados. Nem sempre todos são
operacionais, mas no geral a gente pode trabalhar em vários lugares. Quando isso acontece, sempre há possibilidades e formas de fazer as coisas. Conseguiram compreender? Certo. Por que é importante vocês entenderem isso? Para a hora de conhecer o povo de vocês e pôr para trabalhar, vocês aprenderem a perguntar e a ouvir, para saber por que você está comigo. Ah, meu pai, ah, minha mãe, o que você faz comigo? Por que você veio comigo assim? Médium bom que faz os trabalhos direito, bota a cabeça no lugar e faz os trem direito, a gente vai soltando as informações. Com o tempo, que a gente também não é papagaio para falar tudo.